Na semana passada, diletos irmãos, nós meditávamos e estudávamos o capítulo 8 do Evangelho segundo Marcos. E lá, nós íamos nosso Senhor a questionar os discípulos, a questionar aos apóstolos. Quem dizem os homens que eu sou? Eles deram respostas desencontradas. Uns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Jesus questiona: e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro diz: tu és o Messias. Pedro enxergou naquele homem a figura de Deus. Pedro compreendia que todas aquelas maravilhas que o Senhor ali fazia não era coisa humana, mas era coisa divina. Não era coisa desse mundo, mas era coisa do céu. Feliz eram os apóstolos, porque contemplavam ali a encarnação de Deus, a presença de Deus, o poderio de Deus, agora feito homem, Jesus Cristo. Eles não conseguiam entender como é que um homem fazia tantos milagres, fazia tantas maravilhas, deixando todos atônitos. Tu és o Messias. Tu és aquele que nós esperamos. Tu és aquele que a gente deposita a esperança. Tu és, Senhor, a nossa vida. Jesus Cristo, que nunca gostou de chamar a atenção para si, proíbe com severidade, o texto de Marcos diz, que eles falassem com alguém quem ele era. Guardem para vocês. Guardem essa experiência no coração. É uma experiência vossa. É uma experiência totalmente vossa. Guarda no coração. Olhem que ali naquele momento, nosso Senhor falava da experiência dele com a sua igreja, da experiência dele com o seu povo escolhido, com o seu povo predileto. Olha, minha gente, isso aqui é tão bonito, por quê? Porque nem a todo mundo nós devemos falar de Deus. Porque muitas pessoas não entendem os segredos, os mistérios de Deus. Não entendem a sacralidade daquilo que é próprio de Deus. É uma pena tão grande que no nosso Brasil, quando os portugueses aqui chegaram no ano de 1500, saíram batizando todo mundo, e até hoje, infelizmente, é assim. Onde se batiza pessoas que não abraçam Jesus como o Senhor da sua vida e não tomam consciência de conversão, de mudança de vida. E os mistérios são todos abertos para todos, e não deveria ser assim. Olha o Senhor aqui resguardando. Guardem para vocês. Só que o Senhor, Ele ali na sua simplicidade, é tão bonito porque Ele vai mostrar para os apóstolos: eu sou humano como vocês, mas sou Deus. É verdade que eu sou o Messias, é verdade que eu sou o Senhor, mas eu vou ser entregue na mão dos homens,
vou ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, vou ser morto, mas depois de 3 dias eu ressuscitarei. Minha gente, aquelas palavras ali causou impacto no coração dos apóstolos, porque eles não entendiam como é que Deus poderia passar por isso tudo e aceitar de bom grado. Só que aqui é interessante, importante que nós católicos compreendamos e entendamos que a vida de Cristo é o espelho das nossas vidas, que as dificuldades, que as dores, que os problemas que Ele passou é o espelho das dificuldades, dos problemas que nós cristãos passamos no nosso dia a dia. E aqui o Senhor falou abertamente sobre a sua morte. Só que Pedro, São Pedro, homem forte, de um temperamento colérico, Pedro não aceita nunca Deus se humilhar tanto diante da criatura humana. E Pedro chama o Senhor à parte e começa a repreendê-lo. Que ousadia, meu Deus, de Pedro! Como Pedro é corajoso, querendo corrigir a Deus. Como Pedro é corajoso, querendo corrigir o Senhor. O Senhor escuta, mas o Senhor repreende Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas tu pensas como os homens. Ou seja, Pedro, tu queres a glória sem a morte, tu queres a glória sem a cruz, e é impossível vencer sem sofrer. É impossível alcançar a glória sem renunciar. Minha gente, será que é difícil entendermos que os sofrimentos, as tribulações, as dificuldades, as barreiras fazem parte deste mundo? Que não existe uma vida sem dificuldade, sem sofrimento, e a vida do Senhor é esse espelho, e a vida do Senhor é de verdade esse espelho para nos mostrar as nossas vidas. Certo. Olhem que o texto de hoje é uma continuação direta do evangelho da semana passada. Semana passada, capítulo 8, hoje capítulo 9 de Marcos. Jesus atravessa a Galileia. Não queria que ninguém soubesse. Ele queria estar ali a sós ensinando os discípulos. Não queria o povo. Era uma conversa interna da igreja. Era uma conversa da hierarquia, daqueles que foram colocados à frente do povo de Deus. E o Senhor volta com aquela conversa, aquela mesma que causou impacto no coração deles e fez Pedro levar a maior dura do colégio apostólico. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas depois de 3 dias ressuscitará. Primeiro, Pedro se cala. Pedro já tinha levado uma bem forte e não queria se envolver. Depois os apóstolos todos, vendo que o Senhor falou com Pedro, depois de que o Senhor tinha dito aquilo, os apóstolos todos se calaram. Silenciaram. Ninguém se atrevia a querer alterar os planos de Deus. Ninguém se atrevia a querer mexer nos planos divinos. Olha, minha gente, isso aqui é espetacular. O respeito que o Senhor impõe aos apóstolos e a Pedro também. Pedro, tu és cabeça da igreja na minha ausência. Se eu estou aqui, quem manda sou eu. O Senhor que colocou todos no lugar. E eles emudeceram, ficaram calados. O Senhor ali ficou cabreiro, como a gente diz, viu uma atitude estranha.
E o Senhor vai questioná-los sobre o que eles estavam conversando pelo caminho. O que vocês discutiam pelo caminho? E por incrível que pareça, eles silenciaram de novo. Nada responderam, porque a conversa era leviana, porque a conversa não era espiritual, porque a conversa fugia dos planos de Deus. E o Senhor, que tudo sabe, sabia que eles estavam discutindo pelo caminho quem era maior. João Marcos, que escreve esse evangelho, que não era discípulo, que não era apóstolo, mas colaborador do apóstolo Pedro, e escreve o seu evangelho a partir daquilo que escutou de Pedro, aí coloca assim: eles ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Uma briga no colégio apostólico, quem é maior aqui? É Pedro, que é o chefe da igreja? É João, que é o discípulo amado? É Tiago, que é parente do Senhor? É Judas, que é seu parente? Judas Tadeu? E o Senhor senta. Eita Deus elegante, minha gente. Ele senta e da sua cátedra ele vai ensiná-los. Olha que João Marcos coloca a dignidade e a solenidade com que o Senhor vai falar. Jesus sentou-se, chamou os 12, venham aqui, e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Mais um choque para a comunidade. Porque o serviço não é glória, mas o serviço é uma entrega dócil. Mas um acabrunhamento para aquele povo, por quê? Porque se eles estavam pensando que seriam colocados à frente da igreja para serem servidos, eles estavam enganados, porque eles foram colocados à frente da igreja para servir. E aqui é uma pena que Marcos não faz nenhuma referência ao que posteriormente irá acontecer. O Senhor, na quinta-feira santa, colocou um gremial, ou seja, uma toalha na cintura, amarrou, tirou o manto e lavou os pés de cada um deles, para dizer: eu estou servindo a vocês, sirvam aos irmãos. Olha, minha gente, isso aqui é escandaloso, porque a igreja, ela tem por missão servir a humanidade, mas servir com dignidade, viu? Servir endireitando os caminhos para que as pessoas vão para o céu. Eu dizia ontem e volto a repetir hoje: cada um deve fazer aquilo que lhe compete na comunidade cristã como serviço, não para ser servido, mas para servir. Cada um servindo segundo a missão que Deus deu, cada um servindo segundo a missão que o Senhor, o bom Deus, colocou e suscitou à frente da igreja. Um coordenador de uma pastoral, de um movimento, um sacerdote, um diácono, um bispo. Todos nós devemos tomar consciência de que estamos aqui para servir as pessoas nas coisas que se referem a Deus. Quando um padre é bom padre? Quando ele prega a palavra genuína, piedosa. Quando ele não tem medo de perder a popularidade. Quando ele serve as pessoas naquilo que é próprio de Deus. Conduzindo, pregando, orientando, sendo um ponto de luz e dando testemunho para os outros.
o serviço deixado por Deus, é para que a igreja de Jesus Cristo, ela vá se robustecendo, ela vá crescendo, ela vá acontecendo. Só que hoje nós vivemos em uma sociedade tão bagunçada, que muitas vezes o serviço a Deus passa a ser um desserviço à humanidade. Como tem gente que pensa que está fazendo um bom serviço, passando a cabeça no erro do povo de Deus, dispensando o indispensável, não chamando atenção para uma mudança de vida. Meus queridos, é preciso que sirvamos a Deus com respeito naquilo que é santo, naquilo que é justo aos olhos de Deus. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu não estou aqui para rifar a doutrina católica. Não estou aqui para, utilizando a doutrina católica, ser populista e ter popularidade no meio de vocês. Como padre, o meu serviço é levá-los aos céus, mesmo que vocês não entendam, mesmo que eu tenha que ser duro, mas com a consciência de que é dureza, não é para humilhar, mas para convertê-los. Por quê? Porque sei que diante de Deus haverei de prestar contas pelas minhas limitações, os meus pecados, mas também pela forma como eu zelei e conduzi o povo de Deus ao encontro único, pessoal e intransferível com Ele. É por isso que vocês sabem que comigo não tem dispensa de nada. É o que é certo e a gente vai fazer. Isso é o serviço da igreja. É pregar a palavra com dignidade, é me mortificar todos os dias, vivendo a ascese e vivendo a mística do sacerdócio, para não escandalizar a igreja de Deus e fazendo o reino de Deus assim acontecer. É uma pena que, se o sacerdote ele não tem uma personalidade forte, as pessoas querem corrompê-lo e transformar a igreja em uma associação, em um sindicato, onde tudo se pode e não pode. Igreja, meus irmãos, é lugar de oração. Igreja é lugar de catequese, onde o pai e a mãe catequizam os filhos, onde o padre catequiza os pais e os filhos, e onde a igreja catequiza o próprio padre. Onde o povo de Deus tem consciência que a igreja não é propriedade do sacerdote, que ele faz com ela o que ele quer, mas que ele é o representante, age em persona Christi na comunidade. E para isso vai exigir das pessoas uma mudança radical de vida, para aceitar o Evangelho como palavra de Deus, dirigida aos nossos corações, dia após dia. Dia após dia. A palavra que é viva, a palavra que é eficaz, a palavra que de verdade se realiza em nós. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, é o Senhor que está aqui ensinando. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. E mais, o Senhor não se limitou só às palavras. Ele mais uma vez vai escandalizar aqueles homens. Pega uma criança, não sabemos de onde ela veio, porque o texto nos diz que só tinha Jesus e os apóstolos. Ele pega uma criança, ele abraça uma criança e diz assim: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Mas padre, só abraçar uma criança escandalizou? Sim.
Porque a criança, a mulher, na época de Jesus, nos tempos de antanho, não tinha a dignidade que tem hoje. Mulher era gente de segunda categoria, criança era gente de segunda categoria, tanto que se vocês fossem estudar o templo de Jerusalém, vocês iam ver que o templo era dividido em 3 partes. Primeiro a parte dos homens, depois a parte das mulheres e no fundo a parte das crianças. E as mulheres não tinham voz nem vez no templo. E o Senhor aqui está dizendo: é preciso acolher em meu nome. Acolher é um modo de evangelizar. Mas como se acolhe? Rifando a doutrina? Não. Se acolhe convencendo o outro a cumprir aquilo que Jesus deixou. É uma pena que algumas pessoas ficam magoadas com o padre quando o padre diz um não. Padre, dispense o curso de batismo? Não. Padre, deixe meu filho fazer a crisma sem ir à missa? Não. Padre, deixe eu casar sem fazer a preparação? Também não. Padre, deixe fulano e fulana ser padrinhos do meu filho, amaziados? Também não. É o mínimo, minha gente. O zelo pela casa de Deus deve nos consumir, como também nos fala o salmista. Isso é serviço, é ser guardião da palavra, é ser guardião da doutrina, é zelar e cuidar com amor das coisas próprias de Deus. E a mesma antipatia que se tinha por Jesus, ainda hoje se tem, porque as pessoas querem que a igreja mude a doutrina e se prostitua, para que as pessoas venham à igreja. Não, meus irmãos, a igreja não pode ser prostituída. A igreja tem que preservar os ensinamentos deixados por Jesus, mesmo que venha doer. Por exemplo, nunca que a gente pode dizer que um casal que é amaziado está no mesmo nível de um casal casado na igreja. Porque senão nós estaríamos dizendo tanto faz como tanto fez, casar ou não. Isso não é cristão, isso é pagão. E quem está amaziado tem que tomar consciência que precisa casar. E quem não é crismado precisa tomar consciência que deve crismar. E quem não vem à igreja para cumprir o 3º mandamento, guardar os domingos e festas, tem que ter jeito, tem que ter vergonha e se converter. E entender que a igreja é para o bem da própria alma. Cristão que vive assim, ele pode cantar como o salmista hoje cantou. Olha que belezura o salmista hoje cantou. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Sustenta a vida, sim, daqueles que vivem com dignidade, com zelo os ensinamentos. É o Senhor quem sustenta a vida daqueles que são os verdadeiros anauins das Sagradas Escrituras, os verdadeiros tementes a Deus. Segura a vida daqueles que não entendem as provações e as dificuldades, mas que continuam esperando e confiando no Senhor. Vejam, uma pessoa que leva a doutrina a sério sempre vai ser tida como antipática. Olhem a primeira leitura de hoje do livro da sabedoria. Os ímpios dizem: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. É claro que o impiedoso, que o ímpio, que um não temente a Deus, vai se incomodar com a presença daquele que é temente a Deus. Quando você vê alguém falando mal de um religioso, olhe a vida da pessoa, veja se a pessoa tem fé, e de imediato vocês vão entender que não tem fé. E como é que eu sei, padre, se tem fé? Veja
se ela está inserida na Igreja de Jesus Cristo, a única, católica, apostólica e romana, essa daqui, fundada por Ele. Essa daqui, fundada por nosso Senhor. Veja se é alguém que entendeu que a igreja é um luxo para nós cristãos, de termos a presença eloquente do Senhor em nosso meio, a presença reconfortante daquele que nos preenche, a presença sábia daquele que nos orienta e nos conduz ao céu. E nós vemos isso de uma forma tão forte na comunidade. Pessoas que criam antipatia por quem leva a sério a doutrina. Sim, está errado. Não é que tenhamos que ser escrupulosos, não. Não que somos melhores que alguém, também não. Mas é porque são coisas que só vai compreender quem fizer uma experiência única com o nosso Senhor. Uma vez, uma pessoa me dizia assim: padre, como é que o Senhor consegue, depois de rodar um final de semana todo, ainda pregar com tanta desenvoltura na missa da matriz? E eu dizia: é assim mesmo, é a vida. Mas o meu coração, eu pensava e dizia assim: oh, minha irmã, se você sentisse o que eu sinto, você não cansaria de falar de Deus. Se você entendesse quão bom e maravilhoso Ele é, você não deixaria nunca essa fagulha se apagar do coração. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, em suma, em conclusão da liturgia de hoje, é entendermos que estamos aqui não porque queremos, mas porque o Senhor mandou, exortou, e na obediência nós cumprimos. Como conclusão disso é entendermos que tudo que nós fazemos é para o bem da igreja, é para o bem do povo de Deus, é para que Ele seja amado, seja conhecido, seja querido, é para que no coração de vocês essa fagulha possa desenvolver e crescer. Quem dera que não fosse esses arbustos secos que estivessem pegando fogo no nosso município. Quem dera que aquela quintura ali, daquela vegetação que se consome, fosse o coração de vocês se queimando em chama para ser santos, para crescer em santidade, para ser dóceis à ação do Espírito Santo de Deus. Quem dera que aquela quintura ali entrasse nas nossas famílias, onde os pais se amassem, os filhos respeitassem. Quem dera que aquela quintura ali que está a consumir tudo, consumisse de verdade esse nosso coração, com a quintura de Deus. Se vocês leem depois ali no fundo da igreja, aquela placa da criação da paróquia, vocês vão ver um dito que eu coloquei lá de próprio punho assim: sentindo uma eclosão de amor. Sim, é de verdade uma erupção de amor. E a pessoa entender que só consegue ser feliz servindo a Deus. E servindo a Deus é capaz de perdoar, é capaz de amar, é capaz de zelar, é capaz de cuidar, é capaz de ser duro, mesmo sendo incompreendido, por amor a Deus. E de onde a gente tira essa sabedoria toda? Das palavras simples de nosso Senhor, do Evangelho do domingo que vem, quando Ele vai dizer simplesmente assim: quem der um copo com água por causa de mim, terá a sua recompensa. Façamos tudo pelo reino de Deus. Não temamos ser fiéis a Deus. Lutemos para crescer na amizade com Cristo, porque o céu nos espera e lá é o nosso lugar. Creio em Deus Pai,